Bem-vindos a uma entrevista, a uma nova entrevista do EcoSeguros, aqui realizado no Estúdio Eco. E convidamos o João Ferreira de Andrade, que é também conhecido em Portugal como o Senhor Fintech, por ter estado ligado já ao tempo que possível a tudo o que é a tecnologia associada a finanças e também aos seguros, uma sub-área, digamos, das finanças, em que o João Ferreira de Andrade tem andado bastante ocupado. O João tem diferentes atividades profissionais, uma muito relevante é ser professor na Universidade Católica, onde trata estes temas, e também como fundador da Big Start Ventures, que a partir de agora se chama Start Ventures só. E quero agradecer ao João a presença nesta entrevista e começar por lhe perguntar que mudança é esta? Bem, em primeiro lugar, Francisco, muito obrigado pelo convite e agradecer ao EcoSeguros e ao Eco por estar aqui presente neste estúdio tão interessante. Efetivamente a Big Start Ventures, também para transparecer um bocadinho melhor os nossos princípios, evolui neste momento para a Start Ventures. Portanto, eu diria que é uma evolução, no fundo, o espírito e o foco em Fintech e Insurtech, em business to business, portanto em B2B, em early stage, portanto no início da vida das empresas, portanto desde o pré-seed, do seed até ao Series A, continua igual. A grande evolução, eu diria, é que se dá um passo em frente em relação à sedimentação da marca, continuando com o mesmo legado e os princípios e no fundo o que nos trouxeram aqui. Trazemos também para cima da mesa aqui um dos nossos founders. Portanto, o João Menano foi uma pessoa que nós investimos nesta primeira vida do fundo, e que efetivamente acabou por correr bastante bem. Vendeu a empresa que nós investimos à Google e também ganhou muito know-how no espaço, além de previamente também já ter trabalhado no setor segurador. E portanto junta-se a nós como Venture Partner e portanto também é alguma das mudanças também para nós conseguirmos fazer esta ponte que queremos de continuar a investir internacionalmente, mas também sempre com o objetivo de ajudar as nossas startups a chegarem a novos mercados. Por exemplo, o mercado americano é claramente uma das apostas. Em relação à internacionalização e à estratégia, no fundo a internacionalização é a própria estratégia, mas até que ponto vai mudar em relação tinha uma vocação talvez, ou uma preocupação mais nacional, e agora passa a ter uma presença global. Exatamente. Não, eu diria que a preocupação nacional continua sempre, nem que seja porque, lá está, estamos baseados em Lisboa, e portanto o facto de, em termos históricos e uma boa parte da equipa estar baseada em Lisboa, apesar de termos pessoas também em Londres e em Nova Iorque, efetivamente dá-nos essa facilidade, mas também essa preocupação de continuar a fomentar o ecossistema nacional. Mas em termos de investimento, e se pensarmos o que é que este investimento deve ter, nós olhamos para, portanto, no fundo, já é um subsegmento de todo o setor tecnológico, e dentro disso ainda é outro subsegmento, portanto, ainda interceptamos mais, que é o business to business, portanto, coisas que estão diretamente a endereçar cliente final, não o fazemos. Portanto, procuramos empresas que vão endereçar outras empresas. Mas posso dar exemplos, se quiserem, mas basicamente, e depois ainda por cima, no early stage. Portanto, isto acaba por ser um hiperfoco neste setor. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que se tivéssemos cingido simplesmente à realidade nacional, não conseguiríamos obter a diversificação necessária que um fundo precisa. Portanto, nós temos muito trabalho, não só pela colocação também de profissionais fora de Portugal, mas, ao mesmo tempo, temos uma rede já de mais de 100 co-investidores. Nós, ao longo da vida do fundo, até agora, e, portanto, como sabe, e assim, a raiz do fundo, portanto, que se iniciou não só com o veículo, mas também com o capital do Banco de Investimento Global, entretanto, já temos mais de 22 participadas. E ao ter estas 22 participadas e arrancámos com este projeto em 2016. Portanto, durante este tempo ficámos com mais de 100 outros investidores, com sua grande, esmagadora maioria internacionais, que são nossos sócios, portanto também são acionistas destas empresas que nós fomos investindo ao longo do tempo.
O João considera-se um acionista ativista? Vamos lá ver, nós temos um processo de trabalho muito claro. Nós há 3 coisas que tipicamente tentamos ajudar e nós consideramos a nós próprios um fundo founder-centric. O que é que eu quero dizer com isto? Nós focamos muito no fundador. Desde o processo de due diligence, portanto, se os fundadores não são quem vai conseguir levar a empresa para a frente, quem tem o conhecimento tecnológico, quem compreendeu uma lacuna no... imagine, há uns tempos falávamos de custos, mas também descobrir uma oportunidade, um novo produto, a capacidade de chegar a mais clientes. Se não é o fundador que tem este espírito, é muito difícil externamente, especialmente em early stage, portanto no início da vida das empresas, o fazer. Muitas vezes nós até vamos um bocadinho além do fundador. É o fundador, os cofundadores, portanto a equipa, nós até usamos uma metáfora que é importante que a banda toque todos os instrumentos. Porque se temos uma lacuna grande na tecnologia, nas vendas, na definição de produto, no conhecimento do setor segurador, isto é uma grande diferença em relação a outros setores. Imagina, se quiser começar um e-commerce, se quiser começar uma plataforma para ligar donos de animais domésticos, quer dizer, não precisa ter conhecimento nenhum sobre um setor financeiro, um setor altamente complexo e regulado. E, portanto, se o fundador não tem este conhecimento, é complicado. Nós o que é que tentamos fazer e como é que trabalhamos no dia-a-dia com as startups? Focamos muito nos temas relacionados com vendas, portanto nós acabamos por, ao nascer e virmos do setor financeiro, temos já uma grande rede de co-investidores, parceiros, que nos ajudam a dar-nos acesso aos clientes. Nós temos obviamente um foco absolutamente internacional. Cá em Portugal temos também trabalhado muito com a fidelidade para garantir que existe um fit muito específico com as necessidades que o setor atravessa, apesar do nosso fundo investir, obviamente, sempre com o objetivo de chegarmos a todas as seguradoras, em especial internacionalmente. E, portanto, nós apoiamos nas vendas, apoiamos nos temas regulatórios. Como saberá, existe uma grande dinâmica à volta das MGAs, portanto, as MGAs acabam por ser este umbrella que lhes permite também ter aqui a capacidade de influenciar o produto dos seguros. Portanto, todo este tema não é um tema linear em termos regulatórios, portanto, é sempre necessária uma licença, seja onde ela for, e, por fim, também tentamos ajudar, obviamente, no acesso a capital no futuro, porque se a startup correr bem, e felizmente temos tido vários casos que têm corrido bem, é necessário mais capital para continuar o seu crescimento de forma acelerada, mas ao mesmo tempo, e agora cada vez mais importante, sustentada. E, portanto, efetivamente também este acesso e esta experiência que temos em empresas que somos acionistas, depois ajudámos-las no processo de fundraise, é uma coisa que também temos feito. João, são muitas empresas, muitos projetos, muitas ideias. Pode dar só alguns exemplos de coisas que já estejam a acontecer, digamos, que saíram. Percebo que nessas empresas muitas estão em estádios ainda iniciais, Claro. ou que no fundo o produto de um momento para o outro torna-se vendável, mas até lá demora o seu tempo. Pode dar só alguns exemplos? Claro que sim. Não, imagino, eu vou dar 4 exemplos de forma muito resumida para explicar um bocadinho a dinâmica que este setor tem. Uma das empresas que temos, por exemplo, em Londres, chama-se Ziggo. A Ziggo é um dos unicorns europeus e uma das maiores insurtechs do Reino Unido. E eles basicamente o que têm é seguros para frotas. E portanto usam uma enorme camada telemática. Aliás, a nossa relação com a empresa até acaba por ter a ver com o facto de nós temos uma empresa telemática, a Drivit, que se funde com a Ziggo. E efetivamente é uma empresa que no fundo conseguiu ter 54 data points e colocar isso no underwriting, portanto no momento em que vai dar preço ao cliente final. Outro exemplo completamente diferente, em Portugal, e que neste momento eu diria que já são praticamente category leaders, tudo o que é benefícios, é por exemplo a Coverflex, tem tido uma dinâmica enorme, de repente em menos de 2 anos chegou a 100 mil clientes, foca nas PMEs e cria um ecossistema dos benefícios. E dentro do ecossistema de benefícios, como saberá, tem benefícios envelopados com seguros. Os PPRs, portanto, para a poupança, tem os seguros de saúde, tem os seguros de vida e por aí fora. E, portanto, acaba por ser um ecossistema que depois, no fundo, cria ligação ao cliente e reduz o custo de aquisição de cada cliente que vai vender e comprar seguros. Mas para lhe dar aqui uma ideia, nós temos também uma grande preocupação para garantir que a sustentabilidade e em específico os temas de ambiente fazem sentido, e uma das empresas do nosso portfólio chama-se Claims Carbon. A Claims Carbon é uma empresa que olha para as seguradoras, para a sua emissão de carbono, em específico as Scope 3 Emissions, portanto emissões que vêm da sua operativa, e como saberá 30% das emissões das seguradoras vêm do tema da gestão de sinistros, e em específico carro, casa, e é tão simples quanto se eu substituir um vidro por um vidro
reciclado ou um vidro novo tem um impacto de carbono completamente diferente. E esta empresa ajuda as seguradoras a terem as melhores políticas verdes. Uhum. A ideia de que existe, João, é de que as insurtechs ou de alguma forma se juntaram às seguradoras tradicionais e as seguradoras tradicionais acharam ótima ideia que alguém fora da sua máquina desenvolvesse novas ideias e tentava cativá-las. E o que me dá a ideia é que a Start Ventures pretende assegurar uma certa independência em relação ao cliente final, digamos assim. Sem dúvida, sem dúvida. É assim. Start Ventures investe, como lhe disse, globalmente. Aliás, a maioria do nosso portfólio está muito diversificado por toda a Europa e até temos empresas que estão sediadas nos Estados Unidos. Dito isto, como deve imaginar, o mapa de seguradoras em cada país muda muito. E, portanto, muitas destas startups precisam de capacidade. O que é que eu quero dizer com isto? Precisam de produto. E, portanto, muitas vezes até criam painéis de produto. O exemplo nós temos uma empresa que se chama Anansi, que é uma empresa que faz seguros de goods in transit. Imagina, encomenda uma coisa qualquer com algum valor e eles colocam o seguro se houver um estrago, ou se não chegar à entrega, e tratam toda a claim. Isto embebido em hubs de logística, como as CTTs, as FedEx, coisas deste género, e efetivamente eles, para terem capacidade, têm um painel de capacidade de mais 3 seguradoras globais a dar-lhe capacidade. Portanto, nesse aspecto, trabalhamos com qualquer seguradora e trabalhamos muito nisso. Mas muitas das soluções, imagina, temos uma empresa polaca no portfólio que se chama Quanti, que é especialista em Dynamic Pricing Insurance. Portanto, é uma empresa especialista a criar tecnologia para atuários. E, portanto, como deve imaginar, estamos constantemente a tentar apoiá-los a contactarem com diferentes atuários de diferentes grupos. E, portanto, nós, obviamente, que faz muito parte do nosso trabalho. E ainda agora vou estar em África e uma das startups que nós vamos falar com várias seguradoras é exatamente seguros de saúde, porque é uma área com imensa fraude. E nós temos uma empresa do portfólio que se chama Kiran Tech e que efetivamente é uma empresa que detecta fraude e detecta padrões que em rede, imagino, faz um raio-x e um ataque. As duas coisas estão a fazer exatamente o mesmo exame e, portanto, de certo modo, o prestador de saúde abusou no que está a ser cobrado. Isto em tudo. Fármacos, tratamentos de cancro, radiologia é clássico, cirurgias, e, portanto, detectam estes padrões em rede para identificar que um prestador de saúde ou um médico em específico, ou não interessa quem, está a ter um padrão fora da taxonomia do típico tratamento. João, eu tocou num ponto fundamental. Não é que os outros não sejam, mas este era importante. Se alguém está a desenvolver uma insurtech, deve-se focar na redução de custos, como no caso que aludiu em relação à fraude, na eficiência, ou seja, na área dos custos ou das despesas das seguradoras, ou no lado do novo negócio. Claro. Isso depende muito, Francisco, porque eu diria que qualquer fundador, quando está a arrancar com uma empresa, há 3 ou 4 coisas que nós olhamos, certo ou bem, eu diria que é muito padrão na indústria, mas, portanto, saber muito bem sobre qual é o problema que está a resolver, seja de um lado ou do outro. Portanto, isto depois também tem muito a ver, no nosso setor é muito raro fundadores que não tiveram experiência prévia no setor financeiro. Acontece, mas é uma mínima percentagem. Muitos deles vão beber das experiências que tiveram anteriormente e se identificaram, se trabalharam, se descobriram problemas naquele ponto em específico, muitas vezes já têm um conhecimento que, imagina, alguém que foi um atuário, com certeza tem mais facilidade em desenvolver uma solução que resolve de forma transversal problemas a atuário. Uma pessoa, e este é o caso, por exemplo, que tínhamos falado há pouco da CoverFlex, mas, por exemplo, eles, como tinham uma experiência mais em tecnologia, em empresas de marketplaces, desenvolveram, ou, portanto, têm um padrão de desenvolvimento muito mais focado com essas experiências anteriores e problemas que tinham vivido em termos de retenção, de benefícios, do talento que tinham que recrutar para as suas empresas. Portanto, eles estão a resolver esse problema. Portanto, a primeira coisa é saber muito bem o que se está a fazer. Ter diferenciação e defensibilidade tecnológica. Portanto, não poder ser muito facilmente copiável. E depois serem pessoas com uma maturidade de negócio para conseguirem vender àquele segmento e conseguirem navegar as águas regulatoriamente. Que também não é linear a estrutura que se tem que criar para esse efeito. Já agora, em relação a matérias regulatórias e digamos, o João está na linha da frente
E está, no fundo, a nossa autoridade de supervisão está a ser confrontada com as novidades, com as mudanças. Não é? Não vale a pena ter uma ideia de qualquer coisa, porque são novas ideias e exigem serem estudadas do ponto de vista regulatório. Tem sido fácil essa aceitação e essa... É que no fundo também aqui há um fator velocidade que é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que, Francisco, para ser muito transparente, é assim, a nível global, a regulação serve para defender o cliente final. E essa regulação, muitas vezes depois, e isso está toda a gente de acordo. Agora a questão é, pessoas que estão a inovar e que existem, no fundo, uns fatos já feitos, que são as licenças, portanto não se adaptam a quem quer sair um bocadinho do standard. E, portanto, muitas vezes, lá está, esta capacidade de gestão do produto que muitas das startups agora querem ser MGAs, que não se coaduna tão bem como uma simples licença de mediador. Porquê? Porque todo este tema de se conseguir ter também upside, portanto também algum lucro com temas relacionados com a formulação do produto, a rentabilidade do mesmo, e essa capacidade de definição, portanto esta delegação de competências da seguradora para a MGA é uma coisa que o mediador típico tem, ou o corretor tem muitas vezes mais dificuldade em conseguir estruturar, mesmo em ponto de vista regulatório, que é uma figura que não existe em Portugal. E, portanto, muitas delas têm esta necessidade de ir lá fora, ou então criam proxies, portanto, aproximações com outro tipo de licenças. Eu dou-lhe um exemplo prático, e isto acaba por ser muito interessante, porque algumas das startups depois acabam por utilizar estas lacunas, ou estas, eu não quero dizer uma lacuna, mas estas dificuldades de mercado, e usam-nos a seu favor, ou até como uma diferenciação de negócio. O exemplo da Habit. A Habit é uma empresa de embedded insurance, portanto, no fundo, está ligada a múltiplas seguradoras e fala com o cliente final que tem clientes, que tem affinities, portanto, que tem uma rede de clientes. Imagino, por exemplo, a nós é um dos parceiros da Habit e, portanto, sempre que se faz a venda de um seguro, muito provavelmente está por trás a Habit com a sua tecnologia, mas também, e se necessário, a sua licença de mediador. E, portanto, tudo o que se passa naquele espaço é uma responsabilidade de mediação da Habit Analytics. Se bem que, e nós também conhecemos bem a ACF, porque lá está ainda no trabalho que fiz com a Portugal Fintech, montámos em conjunto o Portugal FinLab, que já vai na sua 5ª edição, apesar de nós, operacionalmente, termos trabalhado na primeira edição e agora é mais ajudá-los a identificar targets que possam entrar nesse programa de aproximação entre o regulador e as startups e os inovadores, que não são só startups, também podem ser incumbentes, mas tipicamente a grande tecido que vai lá empresarial é mais startups. E, portanto, efetivamente existe aqui uma aproximação, há trabalho a fazer-se, eu diria que se pode intensificar ritmo, mas também há abertura. João, há aqui um aspecto concorrencial que eu gostava de expor. Nós temos assim, às vezes, temos a ideia de olhar para alguém que tem uma boa ideia e que está sozinho no mundo e que não sabe muito bem para onde é que se sabe mexer. A realidade parece-me que é outra. Se alguém tem uma boa ideia, quer a Start Ventures, quer outras empresas do mercado, estão interessados neles. Claro. E nesta altura acha que essa competição existe, ou seja, que o estímulo a um criador, a um promotor de uma ideia, pode ter opções ou tem que contar quase como uma caridade de uma... Não. Eu diria que é assim, existem imensas... o setor das startups em Portugal evoluiu muito desde 2011 para cá e, portanto, acho que o instalar da crise e a crise dos soberanos acabou por empurrar muita gente para o lado tecnológico. Também houve muitos e importantes avanços no setor portanto, de infraestrutura tecnológica, as clouds, os smartphones, etc., que nos abriram um sem fim de possibilidades. Mas, efetivamente, desde 2011 até agora, houve uma grande estruturação deste caminho que alguém que tem uma startup tecnológica com esta possibilidade de escalabilidade, de multiplicação, de crescimento, que nós observamos em alguns players nacionais, com este objetivo de internacionalização. Efetivamente, eu acho que já se standardizou e criou-se um tecido bastante sólido de venture capitals e business angels que investem nestas startups. Aliás, até a nível europeu, eu diria que neste momento, e é bastante raro acontecer, Portugal até é uma espécie de uma ilha em termos de fundos de investimento. O que é que eu quero dizer com isto? Não só houve uma grande evolução dos fundos que
captaram investimento via CFID, mas também o Banco de Fomento, através do PRR, também criou linhas para capitalizar os fundos de Venture Capital. Portanto, existe capital disponível em Portugal para os portugueses. A falha principal que eu sinto neste momento é já existe, de certo modo, estes fundos que tipicamente investiam mais early, mais cedo, estão gradualmente a querer avançar no ciclo de vida das empresas. Minimizar risco, porque antes não havia muitos startups e possibilidade de investirem um bocadinho mais à frente. E, portanto, eles também têm fundos maiores, portanto, não podem estar a fazer investimentos de 100 mil euros, que já têm que fazer, onde faziam 100, se calhar têm que fazer 500, agora para conseguirem gerir todas as portfolio companies. E, portanto, o início está a ficar um bocadinho mais desprotegido, é uma das coisas que nós identificamos, e, por exemplo, a própria Portugal Fintech lançou uma coisa que se chama o scholarships, entre aspas, bolsas, para quem está no início dos inícios, sem rede, sem acesso ao ecossistema, vai para lá, pode ficar na Fintech House, conhecer toda a rede de mentores e investidores e parceiros e, portanto, tentar durante 6 meses chegar mais próximo de estar investment ready. Fintech House que já junta 90 startups, não é verdade? 90 startups no mesmo edifício? Exatamente. Portanto, a Fintech House acabou por usufruir da pandemia, porque foi lançada em janeiro de 2020. Portanto, surge logo a pandemia, imediatamente. A seguir, a startup Fintech House tinha quase 80% da ocupação em março de 2020. Portanto, obviamente, sofreu um bocadinho durante esse período. E depois, entretanto, neste momento já é muito maior do que era. Passou-se do Palácio das Varandas, que é um sítio muito, muito interessante e que foi ótimo para arrancarmos, mas neste momento para um edifício muito maior, na Duque Lolé, em que tem a comunidade física e a comunidade virtual. E no total são 90 startups. Portanto, também se usufruiu destas aprendizagens. E se calhar houve muitas startups que passaram a ser o chamado remote friendly e com muita flexibilidade de quem vai ao escritório e quem não vai. Então teve que se criar espaços que se adequassem a isso e pricings que se adequassem a isso. E por curiosidade, comunicam bem? Ou seja, de repente há uma das startups que está mais avançada num determinado domínio, conversa com outra que esteja menos... Eu diria que sim. Dou-lhe um exemplo prático. Agora, neste momento, a Fintech Solutions está a facilitar um diálogo sobre B2B sales, portanto, vendas, como saberá. É um processo complicado, moroso, que é necessário resiliência, mas também há um processo. E, portanto, esta capacidade de tornar isto mais científico é importante. E, portanto, tanto os fundadores como as equipas de vendas tiveram uma massiva adesão a esta conversa de partilha de boas práticas. Depois existe aquele efeito que nós sempre quisemos trazer para cima da mesa, que é o efeito da pessoa estar a beber café. Neste caso, sim, nós antes tínhamos uma copa, agora a copa é num rooftop muito interessante, e identificar uma pessoa que por acaso até tem um produto que se adequa, fazer uma parceria, e isso acontece múltiplas vezes. Existem várias startups, por exemplo, a Locker é uma empresa de Know Your Customer, de onboarding, de gestão de identidade. É uma empresa que não tem nada a ver, mas que tinha muitos problemas dos seus clientes. Identificou, por exemplo, a Fraudio, que é uma empresa que faz identificação de fraude de pagamentos e agora também as chamadas conta mula, portanto, a fraude autorizada. Mando-lhe uma mensagem a dizer, olha, paga luz para este MBWay ou para este referência multibanco, porque senão vou-lhe cortar a luz e é alguém que está a fazer fraude. Eles estão a identificar e a trabalhar nisto e, portanto, na interligação entre identificar quem é a pessoa, o KYC, com transacionalmente identificar padrões de fraude é muito poderoso e torna, e portanto há fintechs que realmente fazem parcerias entre elas e vão para o mercado em conjunto. João, para terminarmos, perguntava-lhe quais são os interesses que tem, como é que a Start Venture se vai diferenciar, ou se já se está a diferenciar de outros, e qual é o tipo de investimentos que está à procura? Eu penso que vai decorrer um bocadinho desta conversa, um bocado de síntese, sim. mas interessante para podermos ajudar quem está nesta altura ainda perdido, ou pelo menos sem saber muito bem para onde vai. É assim, a nossa diferenciação é clara, foco neste segmento. Fintech, Insurtech, B2B, Early Stage. E ao se ter foco, é muito mais fácil analisar empresas, ter rede de pessoas que nos entregam e que nos informam de empresas interessantes no espaço, e depois também podemos ajudar muito mais em vendas, regulação e acesso a capital especializado. Essa é a nossa diferenciação. Em termos do que é que nos interessa, eu acho que isso também é um olhar diferente que nós temos para as coisas. São empresas que tenham potencial. Há coisas que todos os venture capitals olham e querem. Boas equipas, boa tecnologia, diferenciação, escalabilidade. Isso toda a gente quer. Agora, nós tentamos ir um passinho à frente. Se nós olhamos, por exemplo, para o Insurtech,
nós tentamos olhar para isto de forma mais transversal. O que é que eu quero dizer? Quer dizer que, por exemplo, se olharmos para a cadeia de valor do setor segurador, já é uma cadeia muito estratificada. Portanto, nós temos quem dá capacidade de produto, underwriting, temos quem distribui, que tipicamente são players diferentes. Isso aqui é muito interessante. Ao contrário da banca, e, por exemplo, nós tivemos grande disrupção vinda dos neobanks, os Revolut, os Number 26, que criam exatamente conflito diretamente com a banca. Não é necessariamente verdade quem distribui seguros. Por exemplo, uma Coverflex ou uma Habit não está a concorrer diretamente com uma grande seguradora portuguesa, uma Fidelidade, uma Tranquilidade, uma AGAs, quer dizer, eles até podem ser parceiros no sentido em que lhes dão capacidade e dão-lhes produto. E, portanto, dito isto, temos a distribuição, depois temos tudo o que é a gestão de claims, tudo o que é até resseguro, e portanto nós olhamos para o espectro todo. 80% do investimento na Europa está focado na distribuição, em volume. Portanto, a quantidade de dinheiro investida em InsurTech, em distribuição. Portanto, nós fizemos um grande esforço para sairmos só desse segmento, e se reparar, as empresas que eu descrevi anteriormente já são empresas que não, também, mas não só, fazem distribuição, e portanto nós temos só cerca de 40% de alocação à distribuição. Portanto, nós olhamos muito para os outros pontos da cadeia de valor. Isso para nós é uma coisa que nós tentamos fazer como diferenciação e também como descobrir valor, onde lá está, é menos um red ocean, portanto há menos concorrência porque há menos capital especializado para olhar para isso. Nós gostamos muito de áreas como o Embedded, gostamos de áreas como o Cyber Insurance, e também temos olhado para temas relacionados de como usar, e é um tema que agora está menos na moda, mas que nós continuamos a olhar para tecnologias como blockchain, mas também artificial intelligence, para identificar redução de custos ou identificação de padrões que possam aumentar o negócio. E, portanto, temos constantemente, não somos um fundo focado, ou não seguimos uma tecnologia em específico, pode ser qualquer uma, pode ser APS, pode ser o que se quiser, mas a verdade é que tentamos que lá está, estas novas capacidades que existem tecnológicas que sirvam para se conseguir fazer melhor o trabalho e lá está a criar a tal defensibilidade tecnológica. João, só mesmo para terminar, a questão da inteligência artificial está muito na moda. Como é que isso entra na sua equação? Não, sem dúvida. Assim, nós já temos muitas empresas a utilizarem a tecnologia de inteligência artificial. Por exemplo, quando se faz Dynamic Pricing Insurance, o caso da Quanti, é um caso objetivo de que é necessário utilizar a inteligência artificial para definição de padrões e conseguir adaptar o preço da melhor forma para grupos de clientes ou para clientes em específico. Isto depende muito também em que bloco é que está, porque temos que seguir sempre todas as regras do Treat Customers Fair, mas a verdade é que existe muita optimização que se pode fazer. Outro exemplo que falámos também anteriormente, o tema de identificação de padrões de fraude, também usa bastante algoritmia pesada para tentar compreender padrões de fraude. Eu diria que hoje em dia, e tudo o que é Generative AI, e é um tema que nós acabamos por ainda não estar expostos, temos que olhar com atenção, mas é tudo o que é lidar com o cliente final, responder, alertar, ou mesmo ir para as próprias lá está, coberturas. O trabalho que nós hoje em dia muitas vezes fazemos de ligar para um assistente que vai ler as coberturas específicas do nosso seguro, acho que o Generative AI, e portanto tudo o que está à volta destes chat GPTs e do OpenAI, acho que pode ser muito melhorado para se conseguir, lá está, através da ingestão de toda esta documentação, a interação com o ser humano e a capacidade do ser humano de interagir com a interface que lhe diz, olha, a sua policy especificamente dá-lhe coberturas para cirurgias até um determinado valor. Este tipo de coisas, o canal digital pode ser muito aumentado por este lado. Claro que acho que os operadores humanos, telefónicos, vão continuar a ter o seu papel, mas também eles poderiam usufruir no back-office destas tecnologias. João Ferreira de Andrade, quero lhe agradecer muito. Ficamos a saber não só novidades sobre a Start Ventures e sobre as iniciativas empresariais, mas também ficamos a saber sobre o estado da arte na parte tecnológica ligada aos seguros e digamos, não só o que já foi feito, mas aquilo que se pode esperar no futuro. E esperamos também contamos ter dado algumas pistas ou alguma ajuda a quem está nesta altura com ideias para saber o melhor caminho a seguir. Muito obrigado e até breve. Foi um gosto. Obrigado.